Deus Santo, mais um dia hoje, mensagem de reflexão. Nós estamos estudando a epístola de Timóteo, nós estamos na segunda carta, entendeu? De ensino, de estudo. Nós estamos na segunda carta, capítulo 4. Nós já estudamos um pouquinho o versículo 1, estudamos um pouquinho o versículo 2. Agora nós vamos estudar um pouquinho o versículo 3. Mas hoje é uma reflexão. A gente vai estudar o capítulo todo de 2 Timóteo 4. No capítulo 4, nós vamos ler os versículos todos e explicar versículo por versículo. Então, nós estamos no versículo número 3. Nós explicar um pouquinho o versículo 1, versículo 2, nós estamos no versículo 3. Então, como é reflexão, eu não vou nem introduzir muita mensagem, eu já vou aplicar rápido. Que no máximo aqui 15 minutos, amém? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. O apóstolo Paulo, a última carta escrevendo para seu filho na fé Timóteo, de instrução, de ensino. Ele fala para Timóteo, versículo 3, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, seu desejo, suas vontades carnais, seu desejo, suas vontades carnais. Então, meus irmãos, nós entendemos que essa carta aqui é uma carta pastoral. Eu sempre tenho que falar isso para a gente não poder esquecer. Como assim carta pastoral, pastor Leandro? É do pastor para a sua ovelha. É para o mestre, para o seu discípulo. É do professor para o aluno. Então, Timóteo é aluno. Timóteo é discípulo. Timóteo é ovelha do apóstolo Paulo. Então, ele está explicando. Então, já abro um parênteses aqui para poder dizer, eu tenho que ser aluno para poder virar um professor. Então, alguém que vai me ouvir, ele vai aprender. E logo ele vai aprender, ele vai ser também um líder. Ele também vai ser um professor. Então, Timóteo ele teria que aprender. Essa mensagem é para ser aplicada só para Timóteo, pastor Leandro? Essa mensagem é para ser aplicada só em Jerusalém, só em Israel, só na igreja primitiva, só na época do apóstolo Paulo, só na época de Timóteo? Não. Essa mensagem, claro que é uma carta direcionada a Timóteo, uma carta pastoral. Nós temos 3 cartas pastorais. A primeira a Timóteo, a segunda a Timóteo e a Tito. Tito também é seu verdadeiro filho na fé. Então nós temos 3 cartas pastorais. Depois nós vamos ter 10 cartas doutrinárias, 10 cartas de ensino para a igreja, 10 cartas doutrinárias de ensino para a igreja. Várias cartas para a igreja. Nós vamos ver lá, somos 10 cartas. Dez cartas com mais 3 pastorais. Amém? 10 cartas com mais 3 pastoral. Então nós vamos ter 10 cartas doutrinárias, 10 cartas para a igreja, ensinamento para a igreja, e 3 cartas pastorais. A primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo e a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Então nós vamos ter 13. Então o apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas. Tá voltando. Tanto as 10 cartas para a igreja era só para aquela igreja da época? Não. É para a gente introduzir, pregar e ensinar nas igrejas hoje. Eu ia falar algo aqui no próximo episódio, eu falo. Por que as pessoas não querem pregar a doutrina? Porque primeiro não estudam, segundo ponto, primeiro não estudam, segundo, muitos não gostam de ensino, e terceiro, ninguém quer ser doutrinado.
Ninguém quer ser doutrinado, porque a palavra ela vai te doutrinar, a palavra ela vai te ensinar. Quando o filho, o que ensina? Correção, instrução para que você, se você não caiu no errado, você não cair, e se você está fazendo algum errado, você largar. Então, por isso que as pessoas não querem pregar, por isso que as pessoas não querem ouvir, por isso que as pessoas não querem introduzir isso na mensagem. Isso é carta doutrinária, irmão. Nós somos uma igreja de Cristo agora. Nós somos uma igreja do Deus vivo. Ele fala também para Timóteo. Em primeira epístola de Timóteo, 3,15. Voltando, em 1 Timóteo 3,15, ele fala: para que saibais, é ensinamento para o seu filho na fé. É ensinamento pastoral. A ovelha está ouvindo, a ovelha está sendo cuidada e o pastor está cuidando. O pastor está ensinando a sua ovelha, que é o apóstolo Paulo. Em primeira epístola, primeira carta, ele fala para Timóteo. Primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Versículo 15 ou 16. Para que saibais como convém andar na igreja do Deus vivo. Para que saibais como convém andar na casa de Deus. É a mesma coisa. Timóteo, você tem que saber andar na casa de Deus, porque a igreja do Deus vivo é a coluna que dá sustentabilidade e a firmeza, algo que alguém que construiu a sua casa na rocha. Amém? Coluna e firmeza, rocha, verdade, que é a palavra. Conhecereis a verdade, o próprio Jesus, que é a palavra, e a verdade vos libertará. Então a igreja do Deus vivo, a coluna é a firmeza da verdade. Ele fala para Timóteo. E na segunda carta, na segunda epístola, que também é a carta pastoral, a segunda carta, ele ensina, no capítulo 4, você vai ver que aqui é instrução, depois você vai ver que ele prevê a sua morte, ele também fala para o Timóteo, ele fala que pode acontecer com ele, ele fala que pode vir a acontecer, a eventualidade de vir a acontecer com Timóteo na igreja, ou seja, nós temos que dar continuidade, tanto as epístolas, as 10 cartas para a igreja, que são carta doutrinária, carta de ensinamento para a igreja, então você deve pregar na igreja, porque o mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo que usava o apóstolo Paulo, é o mesmo Espírito Santo que usa a gente. Por que o povo não quer ensinar? Porque a gente tem que se enquadrar. A gente tem que se enquadrar na doutrina. A gente tem que se enquadrar no ensinamento. A gente tem que estreitar um relacionamento com Deus. Agora, pregação de emoção, pregação de autoajuda, pregação sempre de motivacional. Motivacional é bom, mas se você prega só motivacional, você não pregar contra o pecado, você não pregar cruz, você não pregar salvação, você não pregar libertação, você não pregar a vinda de Jesus, não adianta de nada, irmão. O que vai te dar sustentabilidade é isso. E para você pregar para a igreja ensinamento, doutrina, ensinamento, você e eu tem que se enquadrar. Você e eu tem que se enquadrar na vontade de Deus. Então, na segunda carta, segunda epístola, eu falei que não ia demorar muito, segunda carta, segunda epístola, do capítulo 4. Estou ensinando. Do capítulo 4, versículo de número 3, aí ele fala: porque virá um tempo, quem está acompanhando no YouTube vai ver essa mensagem, vai escutar essa mensagem. Então você vai lá, tem a segunda epístola, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. É só você acompanhar lá que você vai ver. Isso aqui é para quem está acompanhando. Não tem problema você ouvir hoje, mas você vai lá, dá uma recapitulada, volta lá que você vai ouvir essa mensagem lá. E tem até o tema lá. Ainda Deus não me deu o tema, mas decorrer aqui ele vai me dar um tema, que ele sempre dá um tema do estudo, do ensino, da reflexão. Então, no versículo de número 3, ele fala assim: porque virá um tempo, Timóteo, e que nem sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, isto daqui é uma carta pastoral.
Então está ensinando a Timóteo. Então Timóteo, ele ia pregar, poderia acontecer na igreja que ele estava pregando, que ele estava ensinando, que ele estava ministrando, que ele seria o pastor. Poderia acontecer no tempo presente, porque já estava acontecendo. Pode ver que Paulo ele está apontando para o futuro, porque aconteceu no tempo do apóstolo Paulo, iria acontecer na geração dele. Está acontecendo na minha geração e vai acontecer na próxima alguma coisa. O pecado aconteceu na geração passada, desde a época de Adão. O pecado, ele está até na nossa geração. A santidade dos homens de Deus, aprove também no Antigo Testamento, aprove também no Novo Testamento e aprove na nossa vida. Mas para que a gente venha andar na verdade e não venha dar ouvido isto daqui, que o apóstolo Paulo está ensinando, que eu não posso dar ouvido, isto daqui não pode acontecer comigo. Quem é o nosso pastor hoje? Jesus. Quem é o nosso pastor? O nosso líder. E ele vai ensinar a palavra, a gente tem que ouvir, a gente tem que aprender e a gente tem que fazer. Paulo está ensinando para ele, porque virá um tempo que não sofrerão a sã doutrina, porque virá um tempo. E aconteceu, irmão. Parece que o Paulo está no nosso dia, está no nosso tempo presente, está no século 21. Logo eu entendo, aconteceu no passado, está acontecendo agora com ele. Aconteceu no passado e está acontecendo agora com a gente. Quando ele fala porque virá um tempo, ele está falando do futuro. O futuro já aconteceu, já chegou o futuro. Ele morreu com o futuro, que era lá na frente, que seria o presságio do que queria acontecer, porque virá um tempo. Então, parecia que ele estava prevendo, não é prevendo, é revelação da palavra, do Espírito. Porque a palavra, quando você prega, ela está acontecendo, ela vai acontecer ou já aconteceu. Ela está acontecendo presente. Já aconteceu. Entendeu? Vai acontecer passado. Já aconteceu presente. Ou vai acontecer o futuro. Então a palavra é isso aí. Então o Espírito Santo, usando ele, já estava prevendo, já estava revelando o futuro que Timóteo passaria, que nós passaríamos. Na época dele, meu irmão, ele já tinha dificuldade com isso. Você vai ver que ele vai morrer pelo Evangelho. Porque se alguém gostasse dele, alguém gostava, mas de repente muitos já morreram. Muitos estavam fazendo a obra. Muitos estavam em outros países já. Tudo discípulo dele. Outros tinham fundado, ele foi abandonado, ele foi traído por várias pessoas. Tá entendendo? Então ele vai terminar, mas vai terminar com Cristo, ele vai terminar fiel. Entendeu? Então ele está prevendo já o que ia acontecer. Na verdade, ele já tinha dificuldade para ele pregar. Já tinha dificuldade, muitos traíram ele. Então agora ele já está apontando, falando com Timóteo, ensinando a Timóteo, apontando para o futuro. Então tudo que está acontecendo está escrito na Escritura, irmão. Tudo que vai acontecer contigo está escrito na Escritura. Então parecia que ele estava morando no Rio de Janeiro, no Brasil, aqui onde eu moro, em Nova Iguaçu, irmão. Porque isto está acontecendo. Olha o que o texto diz, já vou aplicar. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Não sofrerão pelo ensinamento da palavra. Não sofrerão pela palavra. Explica, revela, traduz, pastor Leandro, essa mensagem, vou traduzir, porque já é o tempo. Ele está falando para o futuro. Eu não estou ferindo o texto. Ele falou, porque virá um tempo, ele está falando para o futuro. Então eu falo, porque é o tempo. Que eles não sofrem pelo evangelho, Timóteo. Que eles não sofrem pelo evangelho, Leandro. Que eles não sofrem pelo evangelho, igreja atual. Não sofre, irmão. Crente, se ele sofrer numa igreja, ele sai. Vai para outra. Sofrer na igreja, ele sai. Sofrer em outra igreja, ele sai. Ele não sofre pelo evangelho. É as aflições do evangelho. Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo 2,3, sofre, pois, comigo as aflições. Ele não fala, sofre, pois, comigo, ande na abundância comigo. Ele fala, sofre, pois, comigo, você não está me ajudando? Você não é meu discípulo?
Você não é minha ovelha? Você não é membro da minha igreja? Tudo que eu sofri, você vai sofrer pelo evangelho, você vai correr. É isso que o texto está querendo dizer. Quem prega isso hoje, irmão? Quem prega isso hoje? Aí tá sofrendo aqui, vou para outra. Tô sofrendo lá, vou para outra. Tô sofrendo lá e vou. Onde que vai parar, irmão? E se Jesus Cristo voltar, pastor Leandro, não estiver preparado? Porque se você não ficar no crivo, se você não ficar naquele lugar onde Deus te chamou, onde Deus te vocacionou, onde Deus te capacitou, onde tem um alimento ali, onde você se alimenta ali, você sair de galho em galho pulando, você não vai ter substância, você não vai ter sustentabilidade, você não vai estar firme em Cristo. Eu disse porque pela igreja, porque a igreja do Deus vivo é a coluna da verdade, para que saiba como convém andar na casa de Deus, porque a igreja do Deus vivo é a coluna da firmeza da verdade. Logo, você não está na igreja do Deus vivo, você não está na verdade, você está na mentira. E se Jesus Cristo voltar? Logo, se eu não aprender a palavra, eu estou no engano. Logo, eu não aprender a palavra, eu entro no pecado. Logo, eu não aprender a palavra, eu não sou crente. Logo, aprendendo a palavra, eu não sou cristão. Logo, eu não aprender a palavra, eu não sou cristão. Logo, eu não aprender a palavra, eu não sou salvo, irmão. Não tem como. Então, esse é o evangelho de Cristo. Paulo fala, eu trago no meu corpo a marca de Cristo. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O que é que Paulo está querendo dizer ali? Jesus Cristo apoiou na carne, eu também apoiei na carne. Paulo tinha ferida na alma, que ele foi magoado. Todo cristão que faz a obra de Deus, ele tem a ferida na alma, que ninguém vê, irmão. E os crentes hoje, eu vou falar, a maioria dos crentes não tem ferida. A maioria dos crentes hoje, ele não tem ferida no corpo. Trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele não tem marca do evangelho. Ó, isso daqui foi do evangelho, onde eu preguei, eu fui açoitado, onde eu preguei, me deram uma paulada, onde eu preguei, fizeram isso comigo. Eu apanhei por causa do evangelho. Que isso? Deus vai me livrar, Deus vai te livrar, vai, mas isso é as marcas do evangelho. Você pode ser humilhado, irmão, por fazer o bem, esculhambado. É que eu vou sair dessa igreja. Porque o povo não quer ouvir, porque não gosta de ensino, não gosta de ensinamento. Porque o ensinamento vai fazer você se consertar, vai fazer você se consertar. E eu não quero ser consertado, eu quero andar tudo desmantelado. Eu quero andar tudo errado, eu não quero aprender com Jesus. Porque aprender com Jesus dói, irmão. Jesus Cristo não prometeu carro, casa. A gente vai ter, claro, mediante a nossa fé, mediante a nossa devoção, mediante a nossa fidelidade a Deus, fidelidade ao Senhor, nós vamos conseguir. Mas de prima, o evangelho não é isso não. O evangelho é perseguição, o evangelho é aflição, o evangelho é sofrimento. Você pode viver o apogeu. Deus pode te exaltar através do evangelho, te abençoar através do evangelho. Mas você tem que pregar pelo menos a verdade. Não é porque tem gente que pregava exortação, instrução, Deus honrou, Deus exaltou, eles pararam de pregar, porque eles não precisam mais, Deus já honrou eles, para que eles vão ficar pregando verdade? Eu vou maquiar, vou pregar uma verdade maquiada, que é mentira. Verdade maquiada é mentira, entendeu? A omissão também é pecado, entendeu? Voltando para o texto, Paulo estava entendendo, já encerro aqui, porque virá o tempo que não sofrerão ação doutrina. Eu disse que doutrina é ensinamento, porque já é o tempo, nosso tempo presente, que não sofre pelo ensinamento da palavra, não sofre pela palavra, não quer ser perseguido pela palavra. Prega na igreja, está sendo perseguido pelo ministério. Canta na igreja, está sendo perseguido pelo ministério. Faz as coisas na igreja, está perseguido pelo ministério. Prega, fala a verdade no lugar, está perseguido pelo ministério, pela obra de Deus, pelo ensinamento da palavra. Está pregando no grupo, é humilhado por falar a verdade. Vou abandonar Jesus, vou largar Jesus, nunca mais eu prego aqui, nunca mais vou pregar na igreja, nunca mais vou naquela igreja. Que evangelho maluco é esse? Que evangelho doido é esse? Porque Jesus Cristo falou que a gente ia passar por isso. Paulo está ensinando para Timóteo, não sofrerão são doutrina. Eles não vão querer sofrer, você vai exortar ele na palavra, você vai ensinar ele na palavra, nós vamos ensinar mante, calassuri, peminácia, otocaleblesse, mante, elef, saio. Você vai ensinar eles na palavra, eles não vão querer aceitar.
Porque virá um tempo, já é o nosso tempo presente, que não sofrerão pelo ensinamento, não sofrerão pela doutrina, não sofrerão pela palavra, não sofrerão pelo evangelho, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão. Vamos aqui primeiro aqui, ó, mas tendo comichão nos ouvidos. Você já reparou que quando alguém está ensinando na igreja, escola dominical, alguém está conversando, vai aprender como? Alguém está pregando na igreja, as pessoas estão conversando. E às vezes está até ali, mas está com o celular no sapatinho mexendo, está até ali, mas está pensando na pizza, está até ali, está pensando que hora que vai acabar. Não adianta, irmão, você está longe. Pode estar com o corpo físico, mas o teu ouvido, o ouvido dessa pessoa está tampado no mundo espiritual. Comichão, isso aqui é no mundo espiritual, tá? Comichão no mundo espiritual. Por isso que a palavra entra no ouvido e sai no outro. Porque quando a palavra entra, eu guardo a palavra e vou lembrar da palavra. E se eu tiver dúvida, eu vou perguntar ao pregador. Mas o povo não quer saber de Bíblia. O povo não quer saber de doutrina. O povo não quer saber de ser melhor. O povo não quer, porque se você aprender isso aqui, você é melhor na tua casa, você é melhor no teu trabalho, você serve melhor na tua igreja, você serve melhor os teus vizinhos, entendeu? Você sabe entender a dor do povo, porque você aprendeu a doutrina. E quem não aprende a doutrina? Se você não conhece a doutrina, você não conhece Cristo. Tema da mensagem, obrigado, senhor, ele me deu o tema. Se você não conhece a doutrina, ou seja, troca por miúdo, pastor Leandro. Se você não conhece a palavra, você não conhece Jesus. Se você não conhece a doutrina, você não conhece Jesus. Esse é o tema. Se você não conhece o ensinamento, se você não conhece a palavra, você não conhece Jesus. Se você não conhece a doutrina, você não conhece ele. Mas tendo comichão nos ouvidos, eu vou fingir que estou ouvindo, eu vou ouvir, mas não vou obedecer. Por isso que eu disse, torna a repetir, parece que Paulo está hoje, você está pregando, parece que Paulo está hoje no século XXI. Ele já sofria com isso, estava pregando, tinha gente mastigando chiclete, igual hoje. Prega, estou mastigando chiclete. Você entra numa live, eu estava numa live ontem, que a live era de estudo, de conhecimento, um perguntava o outro, meu irmão, a live estava cheia. Daqui a pouco começou o ensinamento da palavra, só Bíblia, ensinamento, conhecimento da palavra, isso é chato. Só Bíblia. Ficaram 3 só na live. Depois ficaram só 2 na live. Agora, se fosse a live um degradando o outro, debatendo um, xingando o outro, falando coisa que não convém, a live estava lotada, mas é live de Bíblia, a live de ensinamento. É chato, pô. Eu não gosto de Bíblia. Eu gosto de balela, de conversa fiada, mas a balela e a conversa fiada não te levam para o céu. A balela e a conversa fiada não te salvam. O que te salva é doutrina, o que te salva é palavra, o que te salva é ensinamento. Se não for por isso, ninguém é salvo. Então eu vou levar um cristianismo falso, um cristianismo mentiroso. Aí ele fala, mas tendo comichão nos ouvidos, ou seja, vai tapar o ouvido para a palavra espiritual, não vai ouvir a palavra, não vai querer ouvir. Amontoarão para si. Amontoarão para si. Amontoarão é um montão, é um montante, coisa grande. Amontoarão para si o monte. Amontoarão para si doutores. Esses doutores aqui, a colheita minúscula, doutores falsos, conforme as suas próprias vontades. Eu gosto daquele profeta que ele passa a mão no meu pecado. Eu gosto daquele profeta porque, obrigado pela revelação, Senhor. Paulo está querendo dizer, quando a Bíblia vai dizer aqui, amontoarão para si, ou seja, você vê aí que as pessoas não querem ouvir o pastor, mas quer ouvir pastor na live. Tem pastores que entram na live para ficar ouvindo revelação, meu irmão, visão e revelação. Doutores, eu gosto daquele profeta ali, mas não gosta do cara que tira teus carrapichos, o cara que acorda de madrugada, ora por você, o cara, se você precisar do alimento, se você precisar de pagar uma conta, se você precisar de um dinheiro, o cara tá ali para te dar. Você tá triste, o cara te alegra, vai lá na tua casa. Agora, gosta de doutores conforme a sua própria concupiscência, conforme o seu próprio erro, ou seja, não aceita a verdade. Primeiro, tapa o ouvido, depois amontoa doutor e para si.
conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios pecados. Concupiscência já é o pecado cauterizado, já é o pecado de contínuo. É o pecado que a pessoa está com esse pecado há muito tempo, já vira já iniquidade. Já vira concupiscência. É vontade direta de pecar. Então, eles amontoam para eles um montão de doutores, um montão de falsos mestres, conforme as suas próprias vontades. Aí você vai continuar lendo, que a gente vai para o próximo episódio depois, desviando o ouvido da verdade. Qual é a verdade? A doutrina, o ensinamento, a palavra. E voltando à fábula. Voltando às conversas fiadas que tem no mundo. O que é fábula? Você pode ter 3 mulheres. Entendeu? Isso é fábula. Você pode adulterar. Você pode mentir para você crescer numa empresa. Entendeu? Você pode jogar, você pode fazer o que quiser. Entendeu? Voltando à fábula. Desviou o ouvido da verdade e voltou à fábula. Dentro da igreja e continuando na sua situação. Então, Paulo também está querendo dizer para Timóteo, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Paulo está querendo dizer para Timóteo, você pode estar pregando a verdade, as pessoas vão te trair, vão sair do teu ministério, vai montar outro ministério, vai montar um mistério só de cor e de revelação. Parece que Paulo, meu irmão, por isso que eu volto a repetir, parece que Paulo estava no nosso século de hoje, irmão. Entendeu? Eles vão sair, ele amontoa doutores para si conforme as suas próprias vontades, suas concupiscências, seus desejos pecaminosos. Eles vão te abandonar e vai ouvir outra pessoa, vai te abandonar e vai para outra congregação onde não prega a verdade, porque massageia o pecado dele ou dela. Amém? Quem não conhece a doutrina não conhece Jesus. Amém? Esse é o tema da mensagem. Eu agradeço a minha oportunidade. Depois a gente vai estar voltando e retornando, vamos para o versículo 4 a seguir. Amém?